Amém e amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ainda falando em amor, ainda falando em transformação, eu acredito que toda palavra, ela tem um efeito em nós. Toda palavra, ela tem que ter um efeito. Vocês concordam comigo? Porque senão é só mais algo que você, sei lá, está ouvindo e talvez aquilo nem vá te transformar. E às vezes até um filme que a gente assiste traz uma mensagem e aquilo transforma, não é? Os nossos pensamentos. Agora imagina você estar exposto ao poder da palavra de Deus. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder de transformar o ser humano. O Evangelho é a manifestação dos céus perante nós, face a face. Para espelhar, não a nossa face que é bonita, mas espelhar o nosso eu que ainda precisa ser transformado. Vocês estão comigo? Isso é muito forte. Eu já quero motivar o teu coração a levar, sabe, as tuas intenções de estar aqui ouvindo a palavra. Se não for para isso, querido, tem alguma coisa que está disfuncional. Se a palavra não trouxer essa estrutura dentro de você, essa consciência, puxa, é isso, cara, eu não posso mais viver assim. Eu tenho que mudar. E aí é onde ela está começando a fazer efeito. Amém? Glória a Deus. Porque o tema da palavra de hoje já é um confronto, amém? Ela é assim, o engano do vinho novo em odres velhos. Vocês estão comigo? Aleluia. Vocês podem participar, falar aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Então tá. Não dá, querido, para a gente viver pensando que estamos recebendo o vinho novo de Deus. Vivendo ali, recebendo o melhor do Senhor. Sendo que ainda as nossas ações, sendo que ainda as nossas atitudes, sendo que ainda tudo que recebemos não está sendo suficiente para mudar o nosso caráter. Diz para o irmão que está do teu lado, diz, mas é intencional, diz para ele, hoje é o teu caráter que vai ser transformado. Amém? Essa semana foi muito legal, um grande pregador, ele falou que esse negócio de ficar virando e falando com a pessoa do lado, muitas vezes é chato. É mesmo, é incômodo, porque você quer chegar, sentar e ficar assim, em paz, ouvindo a palavra. É ou não é? Aí vem o soninho, você luta com o soninho, aí faz assim, ai, soninho bom, vai embora. Mas quando você é cutucado a falar com a pessoa, é isso aí que a pastora falou, não é? Mas é intencional, para que a tua atenção volte para quem está te falando. Amém? Então, não dá para viver o novo, não dá para viver novas ações, não dá para você viver novas expectativas, novos sonhos, novos planos, sendo que ainda você é um odre velho. Pastora, mas você já está chamando a gente de velho, mas nos primeiros 5 minutos já está xingando a gente. Prometo que hoje eu não vou xingar. Eu estou invadida por esse amor. Eu estava ali falando, Senhor, como que eu vou pregar isso aqui? Com amor. Ele falou, porque o meu poder é amor. Eu amei, Jesus. E eu estou olhando para vocês, estou amando cada um de vocês. Olha, estou olhando para a Aline, estou amando ela. Amém? Por quê, gente? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 9, no verso 17. Só a parte B eu quero que vocês se atentem somente a isso. Depois a gente vai voltar. O vinho se derrama, e os odres se estragarão, ok? Aí o próximo, depois do ponto. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, ok? E ambos se
conservam. Então, peraí. Aqui está falando que nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o que vai acontecer? Os odres se romperão e o vinho será derramado. Amém? Vocês estão entendendo uma analogia que Jesus fez aqui? E Jesus era a própria sabedoria e ele manifestou isso com muita clareza. Quando ele pega esse exemplo para falar ali com os judeus, com os fariseus, com todos que estavam ali ao redor dele, ele fez para que ficasse claro para todos uma coisa. Ei, não adianta você querer andar em passos novos, não adianta você querer andar com Jesus, achando que está tendo um novo de Deus, se a tua estrutura não mudou. Se o teu caráter não está apontando para a mudança. Porque se isso acontecer, tudo que é colocado sobre você, todo o novo de Deus, todas as palavras, as promessas, as orações, o poder, a unção do Espírito do Senhor, ele se esvai. Porque enquanto você permanece com a estrutura de um odre velho, nós vamos descobrir aqui hoje se você é um odre velho ou se você é um odre novo. Amém? Se essa estrutura sua ainda está forte, você vai ver que é isso exatamente que tem acontecido com a sua vida. Sabe por quê? Porque o odre, querido, ele era um recipiente que armazenava líquido, leite. Leite também era muito armazenado naquela época, mas o mais comum era o vinho, certo? E ele era colocado ali, o odre, ele era feito da pele de animais, ok? Então, eram matados os animais, tiravam aquela pele e eles costuravam, faziam um recipiente para ser cheio de um líquido, ok? Nesse caso, Jesus foi muito claro, de vinho, ok? Mas o vinho, quando era derramado, e o leite também, quando ele é armazenado, aquele líquido fermentava, para que realmente se tornasse vinho, e aquela fermentação fosse apurando cada vez mais, e ficando cada vez melhor. Está entendendo? Só que aquelas pessoas da época, elas estavam acostumadas a fazer isso. Então, existiam os recipientes que eles iam fazendo, e chegava um momento que eles tinham que ter a percepção de que aquele odre tinha ficado velho, ok? E olhando, e pesquisando, e lendo sobre isso, eu falei, uau, como que eles tinham essa percepção tão rápida? Porque imagina, eram litros e litros sendo feito. E aí, é lógico, existiam 3 pontos muito importantes. Eles viam, certo? Eles enxergavam a pele ali do animal por fora, já começava a ficar um pouco escura, certo? Mas isso não podia ser somente uma regra para eles identificarem que era odre velho. Mas eles, muitas vezes, batiam. E o som que ecoava também mostrava para eles, e eles já identificavam se era um odre velho ou um odre novo, se estava ainda apto para receber mais vinho, certo? Mas, querido, o terceiro era muito notório, porque eles colocavam vinho e a pele do animal que foi feito o odre, ficava elástico, ele tinha uma elasticidade, ele era maleável, ele abria um pouco, e era perceptível isso em seguida que eles colocavam o vinho. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, você começou a passar um filme na tua cabeça de como está a sua vida hoje. Você até parece que recebe o novo de Deus. Você recebe o novo. Você tem o teu coração motivado para isso. Faz sentido o que eu estou falando?
Todos que estão aqui, eu tenho certeza que ninguém veio obrigado. Todos estão de livre e espontânea vontade. Todos foram atraídos pela presença maravilhosa do Senhor. Todos que estão aqui estão porque sabem que não tem para onde ir, porque só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele tem consolo para o teu coração, só Ele tem uma vida nova para você. Só Ele. Você tem certeza disso, você já foi convencido disso. Mas você permanece aqui nesse lugar, e aí quando vem os confrontos, queridos, é onde realmente você apresenta se você é um odre novo ou um odre velho. Porque diante das tribulações da tua vida, diante dos confrontos que você tem todos os dias, querido, e eu não estou falando aqui na igreja todo mundo é muito lindinho. Olha, vocês estão todos maravilhosos. Mas é lá na tua rotina, é lá no seu dia a dia, que você vai ter essa percepção de como você está sendo transformado. E eu estou falando algo, querido, que eu vivo. Esse ano a gente faz 22 anos da presença do Senhor, que nós entregamos tudo para Ele, tudo que o Senhor tem transformado, tudo que o Senhor já transformou em nós. Só que essa semana especificamente, segunda-feira, eu me peguei e fizeram uma pergunta, e vocês sabem quem é o meu pastor, que me questiona, que me confronta? É ele, é ele. Eu estou numa situação, estava em nome de Jesus, numa situação na escola, que parecia, sabe, assim, uma cena de perseguição. Uma cena daquele crente que sempre fala, meu Deus, mas o demônio está me perseguindo. Existem pessoas que estão sendo levantadas lá para me afrontar, para me perseguir. É assim ou não é, gente? A gente fala até bonito, não fala? Vocês estão comigo? Amém. Então pode falar amém. E aí eu estou contando, para o meu... digníssimo ali, Moura, estou numa situação assim, não sei o que, ele, sério, puxa, até você acha que ele vai até se compadecer com você, sabe? E aí você começa a falar, e aí ele só fez uma pergunta assim, Jesus falou o quê a respeito dos nossos inimigos? O que você falou? É o tempo todo. E aí eu fiquei assim, como assim? O que ele falou do inimigo? Falou do inimigo. Aí a ficha começou a cair. Falei, Jesus falou do inimigo. Então, ele falou que é para você fazer o quê? Como eu poderia esquecer disso? E aí eu fui intencional aquele dia. Cheguei, orei, passei, já repreendendo os demônios que atormentam a pessoa, para parar de me atormentar, porque eu sou aquele dia de Jesus, né? Ninguém pode ficar me atormentando. E aí, gente, de verdade, todos os dias dessa semana, as coisas foram diferentes. E aí você fala, pastora, mas você não sabia disso? Lógico que sabia, mas presta atenção. Muitas vezes a gente só consegue ficar entulhando coisas dentro de nós. Que aí agora é que eu quero falar um pouco sobre essa característica do odre velho. Porque você sabe que está recebendo novo, você sabe que Jesus está te dando novo, mas muitas vezes, por não praticar, por não colocar em prática aquilo que você está ouvindo, você se torna um odre velho. E aí eu de novo falando para o teu coração, se você não houver prática da palavra, querido, você é só um ouvinte.
Você só ouve, você só recebe, aquilo vai se entulhando dentro de você, vai, sabe, dilatando você, ao ponto de nem um vinho mais conseguir ficar dentro de você. Porque outra característica do vinho velho, quando era colocado vinho sobre ele, se ele fosse velho, começava a cheirar mal o vinho. E aí era muito simples, eles, puxa, esse vinho não presta, esse odre não presta mais. E eles jogavam fora. Mas não é isso que Jesus faz conosco, queridos. Jesus traz você aqui, Ele te mostra a palavra dEle e mostra para você, ei, ainda há esperança para nós, ainda há esperança para os nossos corações. Porque o que Ele não quer, querido, é que você continue sendo um odre velho. Faz sentido? O problema não é o vinho muitas vezes que é derramado. E fala a verdade, quantas vezes a gente fica focando, porque Deus não fez. Quantos de nós falamos isso, queridos? Porque Deus ainda não realizou, porque Deus ainda não está se movendo, porque eu não vejo a mão de Deus agindo, porque eu não vejo um milagre apontando. Querido, não tem a ver com vinho, tem a ver com odre. Não tem a ver com o que está sendo derramado sobre você. Lembra, lá na cruz ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, está consumado. Tudo foi feito por mim e por você. Mas muitas vezes a gente fica colocando a culpa no que o Senhor ainda tem que fazer, no que o Senhor tem que mudar, no que o Senhor tem que transformar, sendo que não tem a ver com vinho, tem a ver com odre, porque o versículo abaixo, ele ainda fala assim, ei, se tiver odre novo, o vinho é derramado. Presta atenção, hoje é uma noite de confronto para você decidir, ei, que odre você está sendo? Que recipiente é esse que você está sendo? Sabe por quê, querido? Uma característica do odre velho, ele quer o novo. O coração nosso quer o novo. Mas ele insiste ainda em andar e permanecer na cultura do velho. Ele quer viver o novo. Ele quer as coisas que o Senhor tem. Ele quer as maravilhas que o Senhor tem. Ele quer os sonhos que o Senhor tem. Ele quer a prosperidade que o Senhor tem. Ele quer a cura que o Senhor tem. Ele quer tudo. Mas ele não abre mão do velho para nada. Está entendendo? É a mesma coisa uma pessoa que ela sabe que precisa largar de algo. Mas a estrutura dela, do velho, está tão forte que o vinho novo é derramado e a única coisa que começa a fazer é cheirar mal. Por quê? Porque não é recipiente para receber o novo. Não tem recipiente para guardar o vinho, ser fermentado e ficar maravilhoso. Querido, você não pode ser hoje somente ouvinte dessa palavra e simplesmente já começar a olhar para a tua vida e identificar os odres velhos que ainda estão dentro de você. Porque olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, no verso 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, sejam renovados do modo de pensar. Está literalmente falando. Quanto à antiga maneira de viver. Ei, a maneira como nós vivíamos, ou ainda vivemos, e aponta para a tua natureza caída. De manhã eu dei alguns exemplos e foi muito claro. Sabe, você quer viver a cura. Você quer receber cura no teu corpo, na tua alma, dentro das tuas feridas. Mas você não muda a maneira como se relaciona com as pessoas. Você ainda continua se relacionando com pessoas e se elas fizerem algum mal para você, se elas pisarem no teu calo ou se elas te ofenderem, querido, aquilo se rompeu. Sabe uma coisa que eu não admito, de verdade, é ouvir dizer que existem irmãos no mesmo lugar que não se cumprimentam, que não se falam, que não olham no rosto um do outro. Presta atenção, aqui há um lugar de transformação.
Aqui é um lugar onde você vai ter que abrir mão desse velho odre que não está servindo mais para nada, porque o vinho que está sendo derramado está apodrecendo. Sendo que Jesus está falando, ei, eu tenho odres novos para vocês. Eu tenho coisas novas para vocês. E olha só, muitas vezes a gente quer tudo que o Senhor tem para nós. Se eu falar para vocês, quem quer receber cura? Todos nós. Quem quer receber mais da unção? Todos nós. Quem receber poder, quer orar pelas pessoas? Não, todos nós. Mas aí, se eu pedir agora para você levantar a tua mão, quem quer se reconciliar com alguém aqui hoje? Quem quer olhar no rosto do teu irmão e falar, puxa, faz anos que eu estou com isso aqui guardado no meu coração de você? Quem quer olhar para a esposa, ou a esposa olhar para o marido e falar assim, puxa, sabe, eu não estou conseguindo, eu preciso perdoar você, porque em algum momento você me magoou. Aí as nossas mãos começam a fazer assim, né? Baixar. Preste atenção, agora não é hora de você falar, agora é hora de você ouvir. Agora é hora de você ouvir o que o Senhor está falando com você. Porque não tem mudança, querido, se você não receber o vinho que o Senhor está te derramando nessa noite. Amém? E afinal, então, o que significa esse odre velho? Se até agora você não entendeu, querido, eu vou desenhar para você. Tá bom? O odre velho significa a tua mente velha, a tua estrutura rígida, a tua estrutura forte para não mudar. Para não mudar a forma que você pensa, para não mudar a forma que você age, para não mudar os teus pensamentos segundo o padrão de Jesus. Esse é o teu odre velho. Sabe o que é odre velho também? É a religiosidade. Sabe o que é a religiosidade? Fazer sempre as mesmas coisas por fazer, sem honra. Então você veio essa noite, você tomou a ceia, você pegou o pedaço de pão, você pegou o suco de uva e você simplesmente ingeriu aquilo. Simplesmente, aquilo não tem efeito para você. Tenho uma novidade para te contar, não tem efeito. Agora, se você pegou aquele pedaço de pão, querido, e imaginou um pedacinho do corpo de Jesus, que a Bíblia diz, a palavra diz que foi dilacerado. Sabe o que significa dilacerado? É arrancado toda a carne do corpo dele. Se aquele pedaço de pão na tua mão, você começou a imaginar isso, e aquele cálice, realmente você começou a imaginar que era o sangue dele derramado naquela cruz por você, querido, aí eu falo para você, você não é um religioso. Agora, se simplesmente você fez isso como mais um ritual, não tem efeito. A nova aliança começa quando o sangue é derramado por cada um de nós. A nova aliança começa quando a nossa mente tem uma transformação. Quando a minha mente começa, então, agora, mudar. Então, eu deixo de ser um odre velho. Eu começo agora a levar cativo todos os meus pensamentos para o Senhor, para Ele ser renovado, para Ele ser mudado. E agora, então, eu não começo mais a agir conforme esse mundo age. Eu não sou mais como esse mundo é. Então a mente renovada, a primeira coisa que ela é, querido, ela é ensinável. E a palavra ensinável não é só ensinar uma vez. Nós que somos professores, a gente sabe, você tem que ensinar várias vezes, talvez a mesma coisa, até a pessoa aprender. E Jesus, o que Ele quer é só um coração ensinável, um coração que está disposto a aprender, a colocar em prática aquilo que Ele está te ensinando de novo. Diferente do odre velho, que é um coração rígido, orgulhoso. E eu expliquei de manhã que uma das características do coração orgulhoso, sabe o que ele é? Ele é independente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa pedir socorro para ninguém. Ele sabe se resolver sozinho.
Essa é a maior estrutura de orgulho dentro de você. Escute aqui, o Senhor está falando especificamente com cada um de vocês. O orgulho precede o quê? A queda. E muitas pessoas acham que ainda estão de pé, mas já estão caídos já faz tempo. Porque não tem cheiro de odre novo. Não tem cheiro, como o Papê falou, de Jesus. Esse lugar está cheirando de Jesus, sabe por quê? Porque você quer aprender. Que você está com o coração quebrantado, dizendo: Jesus, eu posso ter todos os erros, eu posso ainda andar neles, mas eu quero aprender e eu quero mudar. Faz sentido isso? Então você fala glória a Deus, que é com você. Por quê, querido? A revelação do vinho novo para nós representa a palavra sendo colocada para nós todos os dias. Quando eu então começo a me apropriar daquilo que o Senhor diz na palavra dele, quando eu começo agora a receber a revelação que vem direto do Espírito Santo para o meu coração, e isso começa a fazer parte do vinho novo, do odre novo. Isso começa a fazer parte agora de um caráter transformado, de uma vida querendo transformação. Jesus não está preocupado se você vai conseguir, querido. Ele já sabia que você não ia conseguir, por isso que ele se entregou e disse: está consumado. Ele já sabia, mas ele precisa ver o teu coração. É o coração que ele está olhando neste momento. Lá em Provérbios diz assim, que olha quanto é importante o coração. Ele fala assim, ó, se tiveres que guardar alguma coisa, e tanta coisa que você está guardando aí que não é para você guardar, tanta coisa que não presta mais que você está guardando, que já era para você jogar fora. Porque ele fala assim, ó, se tiveres que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Porque dele que o teu coração provém toda a sua vida. Gente, todos nós somos movidos, somos lançados pelas nossas emoções, pelo nosso coração, por aquilo que nos contagia e nos faz andar. E aí, você vai continuar, você vai permanecer ainda sendo um odre velho e não mudando a sua estrutura? Efésios. Eu já li Efésios, né? Amém. O odre novo, ele começa a sentir necessidade de se relacionar com o Senhor. Quem aqui, na hora do louvor que as meninas cantaram, que falou ali da intimidade com Deus, do momento de intimidade com Ele, e elas ajoelharam, o AP ajoelhou, e eu olhei ao redor algumas pessoas ajoelhando, eu fiquei com uma vontade de estar no meu quarto, eu fiquei com uma vontade de estar só eu e ele ali, e aí eu sentei, eu baixei a cabeça e comecei a imaginar ele ali na minha frente, com as mãos dadas comigo. Querido, quem apresenta a característica de odres novos, ele anseia por esse relacionamento. Sabe por quê? Porque ele vai para esse lugar sem acusação. Porque ele sabe que não tem mais acusação sobre ele. Ele vai para este lugar sem condenação, porque ele sabe que na cruz foi levado toda a condenação que era para ser dele. Sabe por que ele anseia esse lugar? Porque ele sabe que esse lugar é lugar dele ser amado. As pessoas ao teu redor não são obrigadas a te amar, querido. Mas você sabe que tem um lugar que emana todo momento amor por você. É lá no íntimo com ele. Muitas vezes eu falo muito. Esses dias eu até falei para o Senhor, eu falo muito com as pessoas. Às vezes parece que eu gasto muito as minhas palavras com as pessoas. E na hora que eu vou no Senhor, me faltam palavras.
E aí eu aprendi a desfrutar da presença dele. E aí eu fico lá, só lá. Para mim já está bom ficar do lado dele. Presta atenção. O vinho, o odres novos, ele traz essa característica muito forte desse relacionamento. Ele começa então agora a entender que sobre ele existe uma mentalidade. Uma mentalidade que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 16. E aí você pode estar se perguntando esse momento todo. Tá, eu identifiquei, pastora. Agora eu sei que eu sou um odre velho e tem muitas coisas na minha vida que apontam para odre velhos. Como eu essa semana, que estava querendo uma estratégia para fulminar a minha inimiga. Estava tentando imaginar como que ia acabar com a vida dela. Aí Jesus falou, ama. Aí eu, amo. E aí teve coisa nessa semana que eu fiz intencional. Eu dava café intencional. Eu olhava e perguntava se precisava de alguma coisa intencional. Por quê, gente? Porque eu entendi isso aqui, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Quem? Ele continua. Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por isso, querido, não podemos andar como odres velhos. Não podemos pensar como odres velhos. Não podemos, porque, querido, está sendo desperdiçado um vinho novo que está sendo derramado sobre nós. E aí eu falei, Jesus, se está sendo desperdiçado, então talvez a fonte pode secar. Então, por favor, nos conserta primeiro. E a fonte dele é inesgotável, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos mais andar. Porque parece que estamos se esforçando para ser o que não somos. Parece que sempre se esforçamos para ser o que não somos. Por quê? Por quê? Precisamos entender algo. A mente de Cristo não é o estalar de dedo e, uau, recebi a mente de Cristo, né? Não. A mente de Cristo é um processo, querido, de dia após dia, um dia após o outro. Você vai identificando, peraí, ele não pensa dessa forma, então também não vou pensar. Ele não age dessa forma, eu também não vou agir. É dessa forma, querido, porque se a palavra diz que eu tenho, eu tenho. Então eu prefiro lutar então para andar dessa forma do que me continuar andando da maneira como eu era odres velhos. Faz sentido isso para vocês? Está claro isso para vocês? Por quê? A mente de Cristo não se manifesta apenas ouvindo a palavra. Ela vai se manifestar em quem troca a fonte, muda o padrão e se permite ser transformado. E agora eu quero pegar um ponto mais profundo ainda com você. A mente de Cristo, ela está em nós, mas ela só vai se manifestar na tua vida, querido, se a tua fonte de alimento for mudada. Falei de manhã que eu fiz uma pesquisa muito rápida. Eu li uma informação esses dias e me chamou a atenção. E eu não sabia se essa informação era verdadeira. Aí eu fui atrás. E aí pesquisando, eu descobri que as informações que temos nas redes sociais, eu não preciso falar os nomes delas, que contém nas redes sociais, 90% são mentirosas. Vocês acreditam nisso? Algum item nessas informações, elas são mentirosas. Às vezes a reportagem, a informação no geral ali é até verdadeira, certo? Mas alguma coisa lá foi colocada que não é verdadeiro. E aí, querido, eu vou falar uma coisa para você, uma pergunta para você. Que tem sido sua fonte?
Fala a verdade, a gente até lê a palavra. Lê ou não lê? Ai, gente, fala mais alto para ficar feliz. Lê ou não lê? Uau! A gente lê a palavra. A gente, né? É professora, não tem jeito. É assim na sala. É assim, gente. Me perdoem, tá? Tem que falar alto. A gente lê a palavra. Mas se nós formos fazer uma comparação do que é fonte boa para nós e do que é fonte ruim, o que tem alimentado mais nós? A mentira. A mentira tem alimentado mais nós. E aí eu quero ser um odre novo. Quero ou não quero? Você está aqui querendo, não está? Eu vejo no teu rosto, você quer. Só que você tem que abrir mão do velho. E são essas ações, essas escolhas, essas decisões que têm que ser mudadas em nós. Porque, querido, não adianta você se permitir andar com o novo, receber do novo de Deus, que é através do vinho, mas ainda a tua estrutura a apontar para as velhas naturezas, para a cultura dessa terra e para tudo aquilo que é corrupto e corruptível neste lugar. Tudo que aponta para a cultura deste mundo, gente, vai ficar aqui. Agora, tudo que aponta para a cultura do céu é eterno. Se você amar o teu inimigo, sabe o que vai acontecer sobre você? Fala o que a palavra diz que acontece sobre você. Brasas vivas sobre a tua cabeça, querido. Olha só, além de amar o inimigo, você ainda recebe mais do Senhor. É assim que a cultura desse mundo? É assim que a cultura desse mundo? Não é, queridos. Tudo fica aqui nessa terra, tudo permanece aqui. Olha só. Precisamos, então, eu acredito que durante a ministração toda você foi identificando isso dentro de você. Talvez alguns rostinhos estão felizes, outros não estão. E aí, é a tua recepção. É o que você está recebendo dentro de você que vai apontar para a tua transformação. Por quê? Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Eu vou lendo aqui. Levando cativo todo pensamento à obediência. A parte 1, ele fala de destruir os argumentos, tudo aquilo. Nós já falamos disso na outra ministração. Mas eu fico com essa parte de que agora, nesse momento, quando eu já identifiquei, quando eu já mostrei para o Senhor a minha estrutura, quando eu já apontei o meu coração para Ele, agora eu levo para Ele, para a obediência dEle. Se Jesus disse que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Jesus disse que eu tenho que amar, eu vou amar. E é muito legal que o amor, muitas vezes a gente primeiro espera vir, né, no coração. A gente fica assim, então tá, eu tenho que amar, né? Então, eu vou amar, Deus, eu quero amar aquela pessoa. Então eu fico ali esperando vir. É assim? Que vai vir, né? Não vai vir o amor? Você decidiu, agora o amor vai vir. É assim, gente? Não. Quem é que experimentou amar o inimigo? Você já experimentou amar o teu inimigo? Como é que tem que ser primeiro? Você tem que ir fazendo cara de quem ama. Você tem que, oi, bom dia, quer um cafezinho? Eu trouxe um bombonzinho para você hoje. Entendeu? Mas, pastor, você está fingindo? Não, eu só estou andando naquilo que eu já sou. Então, eu ando, faço cara de que amo. Gente, daqui a pouco, isso começa a florescer dentro de você. E aí, de verdade, uau, eu estou amando. É isso, porque o amor, ele já está colocado dentro de você. Ele só vai florescer, porque se você conhecer o amor é Cristo. Ele é o amor derramado por cada um de nós. E não tem como nós fugirmos disso. Amém? Então agora eu quero fazer uma pergunta para você. Mas por favor, não se revele. Calma que vai dar certo. Amém? Hoje,
essa sua decisão a realmente sair daqui e falando para Jesus, eu não quero ser mais um odre velho. Eu não quero ter mais essas atitudes que apontam para esse odre velho, para essa velha natureza. Primeira coisa que você precisa saber, querido, é que se você quer isso, você tem um ajudador com você. Você tem o Espírito do Senhor, querido, que vai te ajudar nessa empreitada. Você tem o Senhor que vai te fortalecer. Tem o Senhor que vai te transformar. Você tem o Espírito dele colocado sobre você que vai te surpreender. Que você acredita que não vai conseguir. O que você acredita que não vai dar certo. Ele te fortalece. Porque Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixo só. Eu envio o meu Espírito para vocês. Você tem noção do que ele falou? Eu envio o que era o poder dele, a presença dele, agora está com a gente. Então, querido, se você decidiu hoje a subir diante do Senhor, e é essa pergunta que eu quero fazer, você assume diante do Senhor hoje, que você quer se desfazer desses odres velhos na tua vida? Sim. Amém. Eles responderam, glória a Deus. Se sim, querido, então você vai receber uma porção dobrada de força, uma porção dobrada de energia, uma porção dobrada de amor, de alegria da parte dele. Porque você decidiu isso, você quer isso. E lembra que o Senhor sonda os nossos corações e Ele vê realmente se essa é a tua intenção. E querido, se você realmente está reconhecendo que na tua vida ainda apontam para algumas atitudes de ser um odre velho, você assumiu o que você quer, certo? E agora, você tem que levar cativo. E no teu decorrer do dia, na tua rotina, no sair daqui, porque aqui talvez você vai lembrar realmente. Sabe aqui o que vai acontecer? Você vai lembrar pessoas que você não perdoa. Aqui você vai lembrar de pessoas que te machucaram. Aqui você vai lembrar que você realmente não sabe dar valor e dar a honra que o Senhor precisa, que o Senhor merece. Aqui realmente você vai lembrar que você é um desobediente, que você não é um obediente à palavra. Talvez aqui algumas coisas você vão lembrar e nós vamos levar isso ao Senhor, amém? Segura aí, guarda. Mas o que eu quero realmente, querido, é que você ande nessa palavra quando você sair daqui. Quando você for lá para a tua escola, para o teu trabalho, para a tua casa, que é o lugar mais aonde nós somos transformados. É lá que você precisa levar isso que está agora queimando no teu coração. Essa presença que o Senhor disse que vai com você, que está com você, que vai te ajudar, que vai te transformar, que vai te fortalecer. Ei, escute aqui. Muitas vezes essa cultura corrompida do céu fala que é os fracos que perdoam. É ou não é? Ah, mas você vai perdoar? Se liga, né, Aline? Parou de ser besta dos outros. Essa é a cultura que eles dizem lá. Mas Jesus vai perdoar, vai amar, vai orar e ainda vai descer fogo do céu na sua cabeça. Ei, preste atenção. Como nós podemos trocar muitas vezes essa cultura podre por aquilo que Jesus tem para nós? Então, querido, se você decidiu isso, você escolheu isso, você disse isso para o Senhor, Ele vai te ajudar nessa empreitada. Ele vai estar com você, sabe por quê? Falei de manhã e foi muito forte. Você não está apenas só querendo ser levado por uma modinha. Você não está só falando o que quer, porque, eu não posso mais ser odre velho, então eu tenho que ser odre novo, porque aí o vinho novo vai vir, e ele vai ficar, e vai ser transformado a minha vida, e eu vou viver os sonhos de Deus. Não! Tem coisas muito mais profundas. Você realmente está pronto para o que Deus quer fazer?
Porque o que Deus quer, querido, Ele não quer simplesmente te moldar. Ele quer te ensinar a recusar o mundo. Ele não quer simplesmente te transformar. Ele quer te ensinar a viver no mundo, recusando os manjares do mundo. Recusando o padrão. Recusando a modo de viver. Recusando a maneira de se relacionar com as pessoas. É isso que Ele quer fazer essa noite. E o que você disse de sim para o Senhor, você disse sim para isso. Para de verdade o que Ele quer fazer. Porque Ele não quer só te transformar num crente bonzinho. Isso aí você já é. Você tenta, você se esforça. Não, Ele quer te transformar numa tocha ambulante. Que você vai perdoar tantos teus inimigos, querido, que só vai ter tocha de fogo na tua cabeça. Está entendendo no que Ele quer fazer conosco? É isso. E a nossa mente precisa hoje romper com esse odre velho. Precisa romper com esse orgulho, com essa rotina vazia que nós temos, de se contentar com esse cotidiano vazio, de simplesmente você já trabalhou, você foi para casa, chegou lá e não fez nada, sabe? Presta atenção, é uma rotina vazia, você passar pelo seu dia e ninguém ser edificado pelo Senhor através de você. Você passar pelo seu dia e você não dá um abraço em ninguém, transferindo o amor dele por aquela pessoa. Você passar o dia inteiro e na tua mente não ter ali a presença do Senhor fluindo através de você. É isso que o Senhor quer transformar, querido. Não é simplesmente só o seu aceitar. Ele quer romper com essa religião dentro de você. De que você tem que fazer as coisas certinhas para ser aceito. Escuta, você pode se escandalizar, mas o Senhor já te aceitou do jeito que você é. Acabou. Sabe aquela mentalidade que os filhos têm, né? Quando eu era adolescente, também tinha. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque se eu fizer tudo certinho, minha mãe empresta o carro dela para mim. Era a época que eu estava aprendendo a dirigir. Olha só, gente, dirigia sem carta. Na verdade, eu fui tirar a carta, eu já tinha 30 e quantos? Quando eu casei, meu marido, muito sábio, falou, chega, vai tirar a carta. Eu falei, tá bom. Presta atenção. Mas parece que essa cultura persegue a gente. E a gente também se relaciona com Deus assim. E isso tem que ser rompido em nós. Presta atenção, somos amados e experimentamos desse amor todos os dias. Acertando ou não. Errando ou não, Ele nos ama. E olha só. É hora então de você rasgar esse couro seco que já está dentro de você. Porque lembra que eu falei uma característica do odre velho? Ele não tem elasticidade. Ele não abre, ele não é maleável. O odre velho colocou vinho novo, ele racha. Porque ele está tão seco, ele já foi tão desgastado, que ele não consegue mais segurar a fermentação do vinho. Hoje é a noite de você, sabe, abrir mão dessa secura que tem dentro de você. Essa falta de amor, essa falta de misericórdia, essa falta de perdão, essa falta de andar em generosidade. Sabe o que é generosidade? É você saber que tem alguém do teu lado precisando de alguma coisa, mas você não dá. Eu não tenho, o pouco que eu tenho é meu, eu não vou dar. É assim quando a gente compra um lanche, né? Eu vejo isso na escola, as crianças compram um salgadinho. Gente, eu estou sendo perseguida na escola. Eu compro um saco de salgadinho lá, até eu chegar na minha sala já esvaziou, porque todo mundo me pede. E aí eu vou falar, não tem que dividir o pão, pastora? Você acredita, gente, umas cotoquinhos desse tamanho falar isso para mim? Ponto para receber um. E aí eu, tá bom, vai. Aí eu dou 1, 2, o saco cheio assim. Mas acaba, chega na minha sala, acaba. Presta atenção. É esse coração que nós temos que entregar. Lógico que, eu dei um exemplo bem chulo, mas
Observa o teu dia, observa a tua vida, se não está sendo assim. E aí, vocês querem continuar nessa empreitada? De manhã eu falei para o Fabiano quando ele chegou, estava terminando ali a ministração e estava me consumindo algumas coisas e eu não estava sabendo terminar. E eu falava, Senhor, e aí, o que o Senhor quer fazer no final? E aí eu fechei os olhos, e eu estava com fone, só num soaking assim. Eu fechei os olhos só e debrucei na mesa, e eu vi literalmente ele sentado, com as mãos sujas de barro, moldando um vaso. E aí eu lembrei exatamente. Da primeira vez que o Senhor falou comigo. Nos meus pensamentos eu era tão impura para ter Ele. Eu já tinha feito tanta coisa errada para receber aquele amor. Eu tinha tanta acusação dentro de mim. Mas eu entrei na igreja. Eu comecei uma religião. No dia que Ele falou comigo nessa palavra, eu entendi o que Ele ia começar a fazer na minha vida. Eu entendi quem eu era. E está lá em Jeremias, capítulo 18, no verso 3. E o Senhor me mostrou de novo essa imagem. Eu só vi uma vez essa imagem. E hoje eu estava ali e o Senhor me mostrou. Cada um de vocês como um vaso. E permanecer sendo moldado, querido, é crer nisso aqui. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bom aos seus olhos fazer. Tem uma outra versão que fala assim, volta lá um pouquinho. Tem uma versão que fala assim, conforme a sua vontade. E é isso que o Senhor quer falar no teu coração essa noite. Se você é esse vaso, e as mãos do Senhor estão sempre te moldando, Ele ainda está te fazendo, Ele ainda está te transformando. Mas existe aqui um segredo, é segundo a vontade dEle. A estrutura que ainda resistimos de ter dentro de nós como odres velhos, querido, é querer permanecer na nossa vontade. É querer fazer do nosso jeito. É da maneira que a gente quer, da maneira que nós achamos. E entregar os odres velhos para Ele, querido, é dizer, ei, de verdade o Senhor é o oleiro. De verdade, é tudo da sua maneira. De verdade, é a sua vontade em me moldar da forma que o Senhor quer. Da maneira como o Senhor acha mais bonito. Segundo os teus olhos estão vendo o vaso. E aí eu te convido agora a fechar os teus olhos. Assim como o Senhor mostrou para mim, eu quero que Ele revele ao teu coração também. Eu quero agora que Ele comece ali te mostrar, Ele sentado ali naquele lugar. E aquele barro nas mãos dEle começam a deslizar naquele vaso. Ele começa a deslizar e ele começa a cada vez mais aprofundar os dedos naquele vaso para ele tomar forma. Assim é na minha vida e na tua vida.
Parece que existem coisas que são eternas, que não passam. Parece que existem dores do nosso coração que nunca vão sair. Parece que existem coisas que não vão ser restauradas. Mas Ele está com as mãos ali, Ele não tirou as mãos do vaso. Ele está te transformando, Ele está te moldando. E o vaso começa a ser moldado, e aquela roda começa a girar, e Ele começa a fazer com mais facilidade o vaso. É todas as vezes que eu e você aceita ser transformado por Ele. É quando eu e você aceitamos as mudanças de caráter. Quando nós aceitamos o novo que vem do céu. Ele continua transformando cada um de nós. Não terminou o vaso. Mas de uma coisa Ele tem certeza. São todos vasos de honra. São todos vasos que Ele vai derramar o Espírito dEle. São todos vasos que vão dar muita alegria para Ele. São todos vasos que querem ser transformados. Eu não sei você, querido, mas diante dessa palavra, eu não tenho outra opção a não ser entregar o velho para Ele. Eu quero que você faça isso do teu lugar. Eu quero que você comece a falar para Ele: Jesus, é isso, eu não quero mais andar dessa forma. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero deixar os meus sentimentos dominarem o meu coração com raiva, ódio, vingança. Ser, orgulhoso ao ponto de nem precisar do Senhor. Começa a falar para Ele. Começa a falar que talvez você perdoou algumas pessoas, mas foram da boca para fora, que quando você lembra, dói. Fale para Ele a tua dor. É o momento, porque Ele está te moldando, Ele está te transformando. Expectativas que você colocou que Ele ia fazer alguma coisa, que Ele ia transformar algumas pessoas, e isso parece que está muito longe de acontecer. Fala para Ele. Fala para Ele que por conta disso talvez você esmoreceu a tua fé, você também, diminuiu o amor por Ele. Fala a verdade para Ele. Esse é um momento único entre você e Ele. Faz de novo, Pai. Faz o velho, Pai, se tornar um odre novo. Faz toda aquela estrutura, Senhor, de orgulho, de soberba, ser transformado numa estrutura ensinável. Faz, Senhor, os nossos corações querer viver essa transformação, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Andem nisso, creiam nisso. Não abra mão de viver como um odre novo. Não abra mão. Quando vocês lembrarem, quando vocês apontarem alguma atitude, algum pensamento, não, Jesus, o Senhor me fez um odre novo. O Senhor me deu a mente do Senhor. Toda a estrutura vem do Senhor na minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus.